Aleluias. Bom adorarmos a Deus, amados. Na sua presença, plenitude de alegria, e na sua destra, delícias perpetuamente. Amém? Se ligue com o Espírito de Deus, amados. Há unção forte neste lugar. Há unção de Deus neste lugar. E Deus quer falar com você, quer falar com a sua vida. Prepare seu coração aí, para que o Espírito ministre para você. Aleluias. Eu estava durante o louvor e agora ministrando ao Senhor. O Senhor falou comigo que coisas serão estabelecidas nessa noite, coisas serão tiradas, pesos serão tirados, amados. Às vezes a Bíblia fala lá em Hebreus que todo pecado, embaraço e todo peso que impede a carreira, não é só o pecado que impede o crescimento do crente. Às vezes os embaraços, os pesos, que não são, na verdade, não são pecados, mas atrapalha a vida espiritual de muitas pessoas. O pecado realmente atrapalha o crescimento. O pecado é um problema, um acidente na vida do crente. Ele atrapalha que a pessoa prossiga e cresça e se desenvolva. Mas não somente há o pecado, existe peso. E nessa noite o Espírito fala que esses pesos vão cair da sua vida, amados. Amém? Os pecados e os pesos vão cair da sua vida, para você crescer, para você avançar nas coisas dele. Amém, amados? Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, e nessa noite, Deus colocou no meu coração algo sobre ministrar sobre a graça de Deus, amados. Amém? Você sabe o que é a graça de Deus? Amém? A graça de Deus sobre a nossa vida. A gente diz que a graça de Deus é a pressão dos céus na sua vida. Amém? A gente passa por muita pressão aqui nesse mundo, passamos por muitas dificuldades, mas a graça é a pressão de Deus sobre sua vida. Diga assim: a graça é a pressão de Deus, é a pressão do céu sobre a minha vida. É aquilo que você precisa. Eu não sei como você entrou hoje aqui, eu não sei como está o seu estado espiritual, eu não sei como é que está você diante de Deus. Se você está animado, se você está desanimado, se você está fortalecido ou se você está fraco. Mas hoje Deus tem uma palavra para você, amados. Uma palavra de graça, uma palavra de ânimo para a sua vida. E eu tenho certeza que você não veio nessa noite por acaso, amém? Você veio aqui porque Deus te chamou. E nessa noite específica, Deus tem algo para você. Diga: nessa noite eu vou receber tudo que Deus preparou para mim. Aleluias. É para a sua vida, para a sua fortaleza espiritual, para o seu crescimento. Eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo do versículo 1 até o número 12. É uma passagem um pouco demorada, mas eu quero ministrar nessa passagem. 2 Coríntios, capítulo 12. Está com problema? Espera um pouquinho. Posso ler já, né? Amém. Deixa eu abrir então aqui a minha Bíblia aqui online. Segundo Coríntios 12, do versículo 1 até o versículo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.
de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou. Quando eu sou fraco, então é que eu sou. Aleluias! Amados, você percebeu, amados, que o contexto é que Paulo, se você ler o capítulo 11 dessa mesma carta, nós vemos que Paulo, ele cita o que ele passou no ministério, as perseguições, as lutas, os perigos, os naufrágios, as prisões, os chicotes, os açoites. Ele passou por os falsos irmãos, né? A preocupação com a igreja. No capítulo 11 ele mostra a vida dele, o que ele passou por amor a Cristo, as perseguições que ele passou. E aqui no capítulo 12 ele fala que ele recebeu de Deus uma revelação. Há 14 anos ele recebe uma revelação de Deus. E ele recebe essa revelação, e a revelação foi tão grande, foi tão profunda, que para que ele não se ensoberbecesse, foi um mensageiro de Satanás foi enviado para o esbofetear, amados, para que ele não aquela revelação que ele teve, ele não pudesse se exaltar. E, amados, muitos diziam que esse mensageiro de Satanás era uma doença na vida de Paulo, mas na verdade não era uma doença. Era, na verdade, amados, eu entendo que esse mensageiro era um agente do diabo para desanimar Paulo, para deixar ele desanimado, para que ele não pregasse o evangelho, para que todas as coisas, quando ele ia fazer alguma coisa, sempre se levantava barreira, sempre tinha perseguições. Então ele orou a Deus: Senhor, livra, afasta-se disso, me livra dessa situação, né? Mas Deus deu uma palavra para ele. Diga: Deus sempre tem uma palavra para a minha vida. E diante daquilo ele pede a Deus: Senhor, me livra disso, me livra dessa situação. E Deus dá uma palavra: a minha graça te basta. Diga: tudo que eu preciso é a graça de Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, aleluias! E depois ele diz assim: então eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que o poder de Cristo se manifeste em mim. E eu quero dizer uma coisa para você, amado. Você passar por fraqueza, por situações de fraqueza, não quer dizer, amados, que você é uma desculpa para pecar. Amém? Muitos acham que fraqueza, as fraquezas que a pessoa passa, é sinônimo de derrota, é sinônimo de fracasso. Paulo está aqui dizendo que, ele está falando o seguinte: olha, eu estou passando por uma situação de fraqueza aqui na minha vida, mas ele não dá o significado dessa fraqueza, ele não utiliza essa fraqueza que ele estava passando para dizer: olha, coitadinho de mim, ou ninguém. Ele não utilizou disso para dizer que ele era um coitado. Pelo contrário, ele tem outro significado de fraqueza aqui. Ele diz: olha, a minha fraqueza, a graça de Deus vem sobre mim para me fortalecer. Aleluia. Amados, nós como seres humanos, nós temos nossas limitações. Amém?
Nós temos limitações, amados. Nós temos fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar porque não sabemos orar como convém, não é verdade? Ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Nós somos limitados, amados. Nós temos dificuldades, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos nossas limitações naturais. São fraquezas humanas, amados. Nossas limitações. Amém? Mas, amados, a fraqueza não pode aqui ser um pretexto para andarmos em derrota. Fraqueza aqui não é um pretexto para você ficar diante de Deus se lamentando, dizendo eu não sou ninguém, não sou nada, para ter aquela crise que eu falei, né? Aquela síndrome do coitadinho. Não! Paulo não está pensando, ele sabe que tem suas fraquezas, tem suas limitações. Ele tinha suas limitações, mas a graça de Deus, aleluia, amados, a graça de Deus vem, amados, para suprir as nossas limitações. A graça de Deus se manifesta, amados, para que o poder de Deus se opere em nós, aleluia, glória a Deus. E ele diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, amados. Amados, a fraqueza de Paulo era uma oportunidade para que o poder de Deus se aperfeiçoasse nele. Aleluia. Amados, ele tem as limitações dele, ele passou dificuldades. E, amados, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, amém? Vai ter momentos da sua vida que você vai enfrentar dificuldades. Vai ter momentos da sua vida que você vai passar por uma situação difícil. Quantas pessoas muitos crentes, servas de Deus, perderam o emprego nessa crise do coronavírus? Quantas pessoas ficaram enfermas? Quantas pessoas passaram por uma necessidade, amados? Nesse tempo de crise, são situações que vêm, amados. Paulo passou por dificuldades, ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi preso, ele, como se diz, ele enfrentou perigo, ele enfrentou naufrágio. São situações que acontecem na vida, aconteceu na vida de Paulo, amados. E não quer dizer, o fato de você ser um cristão fiel, ser um filho e uma filha de Deus fiel, não quer dizer que você está imune a essas dificuldades, a essas situações. Mas, amados, quanto mais vem essas dificuldades, maior é a graça para você, amados, amém? Para você enfrentar essas situações, para você enfrentar essas dificuldades, porque a graça de Deus nessa hora aparece, amados, aleluia, para nos fortalecer, aleluia, poder de Deus aparecendo, se manifestando na nossa vida, amado. Por isso que ele diz, olha, eu me orgulho da minha fraqueza, porque eu sei que o poder de Deus se manifestará, amados. A graça de Deus vem, amados, para suprir a nossa insuficiência, a nossa falta de resultado. O que é uma fraqueza? É falta de resultados, amados. É uma falta de resultado. Nós não conseguimos resolver. É uma fraqueza, eu não consigo resolver. Imagine, uma pessoa que é fraca em matemática, né? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa na escola é fraca em matemática. Ela não consegue tirar a nota azul, não consegue tirar uma boa nota, porque ela tem uma deficiência. Concorda comigo, amados? Ela não consegue um resultado bom, porque ela não é fraca naquela matéria. Vocês estão entendendo? Então, a fraqueza é a falta de resultado. E a pessoa não consegue alcançar, não consegue chegar a um patamar por causa das suas limitações. Mas nessa hora, a graça se manifesta, a graça de Deus se manifesta, para que onde você é fraco, onde você é limitado, o poder de Deus possa agir na sua vida. Aleluia! Não porque você é bom, não porque você fez alguma coisa, não porque você como se diz, mérito seu, mas o favor de Deus atuando por você. A graça, esse favor merecido, amados. É essa habilidade que Deus dá, aleluia, a você, para você conseguir fazer alguma coisa. Amados, a Bíblia diz que nós somos salvos pela
graça, não foi isso? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amados, nós não podíamos ser salvos, não é verdade? Nenhum de nós podíamos ser salvo. Nós não tínhamos essa capacidade. Concorda comigo, amados? Nenhum podia ser salvo, nenhum ser humano. Todos pecaram, todos se extraviaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não é isso que diz a palavra? Todos se voltaram contra Deus. Todos pecaram em Adão. Todos morreram. Todos vieram a maldição da lei. Veio a maldição por causa do pecado, a morte espiritual, a separação de Deus. Ninguém tinha condição de ser salvo. Mas, amados, a graça se manifesta. Aleluia. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Aleluia. Ele deu entrada, ele abriu a porta da graça para nós. Aleluia. Graça se manifestou. Aleluia. Trazendo salvação. Porque nós não podíamos alcançar a salvação. Nós não podíamos chegar nesse patamar. Mas a graça de Deus se manifestou para nos levar, para nos tirar dessa situação de fraqueza, de limitação que nós não podíamos, mas a graça veio e nos levou à posição que Deus nos estabeleceu hoje. Aleluia! Graças a Deus, amados. A graça de Deus que supriu uma limitação nossa. Não porque nós merecíamos alguma coisa, mas porque Deus, por causa da natureza de Deus, porque Deus é bom. Aleluia. Diga, Deus é bom em minha vida. Diga, Deus é gracioso em minha vida. Oh, aleluia. Deus tem dado graça para a sua vida, mas no momento das suas fraquezas, no momento de limitações, vamos passar por dificuldades, por lutas, como Paulo fala aqui. Ele enumera as lutas dele, amados, as perseguições, as angústias por amor a Cristo. Mas havia uma graça disponível. Diga, a graça disponível para mim hoje. Diga, a graça de Deus está disponível para mim hoje. Aleluia! Repita com toda a força: a graça de Deus está disponível para mim hoje. Aleluia! Glória a Deus. Porque quando eu sou fraco, então sou forte. Aleluia. Amado, ele não usou a fraqueza para dizer: eu sou fraco, eu sou um coitadinho. Eu sou fraco, eu mereço comiseração. Eu sou fraco, eu não sou ninguém. Eu sou fraco, por isso que eu vivo em pecado. Eu sou fraco, é por isso que eu sou em derrota. Não, amados. Na fraqueza é aí onde ele se encontra forte. É porque é nessa hora que se manifesta a graça de Deus, tirando você, levando você das limitações, tirando você das limitações naturais e humanas, e o poder de Deus operando para você andar no sobrenatural. Aleluia! Aleluia, aleluia. Muitos dizem que quando Paulo pediu para que se Deus o livrasse daquele espinho da carne, Deus disse não foi isso não, mas ele diz: a minha graça me basta, te basta. Você só precisa da minha graça para passar por isso, para enfrentar situações. Graça é suficiente, amados. Precisamos de graças na nossa vida, amados. Precisamos de favor de Deus. Aleluia. Não receba a graça de Deus em vão. Aleluia. Amados, diga assim: as fraquezas não é um sinônimo de derrota, mas é uma oportunidade. Sabia? Uma enfermidade é uma fraqueza, amados. Passar por uma pressão é uma fraqueza, uma falta de emprego é uma fraqueza. Uma luta que está contra a carne é uma fraqueza. Uma luta da carne é uma fraqueza. Mas essas fraquezas, amados, não pode ser um sinônimo para você viver em derrota, mas sim uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida.
Aleluia, aleluia, para que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Amados, é na nossa limitação, é nas nossas limitações que o poder de Deus vai se manifestar em nossas vidas, amados. Aleluia, é nas nossas fraquezas que Deus vai se manifestar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu não sei o que você tem passado, o que você tem suportado, quais são as pressões que você tem passado. Paulo estava passando por pressão, perseguição, ele fala nas necessidades, nas perseguições. Já passou por necessidade, por falta de alguma coisa? Paulo também passou por isso. Você já passou por perseguição, por angústia? Tudo ele passou por amor a Cristo. Ele passou por dificuldades, sim, mas existe uma graça disponível para isso, como existe uma graça disponível para você, que diante dessas situações, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. No meio da crise do coronavírus, aleluia, no meio em que todo mundo está perdendo emprego, as coisas estão fechando, existe uma graça de Deus na sua vida. Oh, aleluia, aproveite dessa graça, receba nessa noite mais graça de Deus na sua vida. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ele ficava feliz por receber mais graça na vida dele. Aleluia. Amados, a Bíblia conta lá em 2 Samuel, você consegue jogar aí 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Há uma passagem muito interessante, amados, porque, olha, alguém já disse que a misericórdia a misericórdia de Deus se manifesta quando você merece alguma coisa, um castigo, uma punição, e você não recebe aquilo. Isso seria a misericórdia. Eu mereço algo, mas por causa da misericórdia eu não recebo aquilo. Está entendendo? Isso seria a misericórdia. Mas a graça de Deus é quando eu não mereço e recebo. Vocês entenderam? Misericórdia é quando eu mereço e não recebo aquilo. Eu não recebo um castigo pelos meus atos. Eu mereci aquilo, mas por causa da misericórdia de Deus eu não recebi aquele castigo. Mas a graça é diferente. Eu não mereço nada, mas Deus é favorável para comigo. Aleluia. E essa passagem é uma passagem tremenda, mas porque essa história é algo que aconteceu no Velho Testamento, mas ela ilustra, é uma figura da graça de Deus para conosco, do amor de Deus para conosco. Nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito como sombra, né? Como algo, como uma sombra do que haveria de vir. Amém? E eram figuras, tudo que lá no Velho Testamento eram figuras do que haveria de vir, não era a realidade ainda. Hoje nós vivemos a realidade, amém? Hoje vivemos o tempo da graça, mas essa passagem nos ilustra algo, fala de Davi. Davi, neste momento, ele é rei sobre Israel, ele governa sobre Israel, e naquele momento Davi, a Bíblia diz que Davi ele faz uma pergunta: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Veja, essa passagem, a Bíblia diz que quando Davi é levado ao trono, Jonatas e Saul, né, que era o pai de Jonatas, eles morrem na batalha. Morreu no mesmo dia, tanto o pai Saul como o filho Jonatas na batalha. E naquele momento ele se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas e da aliança que Davi fez com Jonatas, amados. Havia uma aliança, havia uma amizade entre Davi e Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas seria o sucessor legítimo ao trono de Israel, mas por causa da aliança que Davi fez com Jonatas, quem sobe ao trono é Davi, amados.
E naquele momento, ele se lembra de Jonatas, da aliança que tinha feito com Jonatas, e diz assim: existe alguém na casa de Jonatas, porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade com ele, por causa de Jonatas. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então ele descobre ali que Jonatas tinha um filho, e esse filho era aleijado de ambos os pés. Aquela criança ficou aleijada, se você for procurar a história e saber o porquê, porque no dia que seus pais são mortos, seu pai e seu avô é morto na batalha, naquele mesmo dia, esse filho de Jonatas, ele como se diz, a serva, a ama dele, leva ele às pressas e derruba o menino no chão. E quando derruba o menino, ele fica aleijado. Versículo seguinte. E onde ele está? Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teus pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aleluias. Essa história, amados, fala muito sobre a graça de Deus, amados. Assim como Deus, a graça de Deus nos alcançou, nós não merecíamos o seu favor, não merecíamos da sua misericórdia. Nosso destino era o inferno, nosso destino era a perdição por causa do pecado. Mas Deus se lembrou de nós, aleluia. Ele estabeleceu a sua promessa, Ele fez sua aliança para conosco. E por causa da aliança, amados, Ele nos alcançou, assim também como Davi tinha uma aliança com Jonatas. E ele usou de misericórdia para o filho de Jonatas, que se chamava Mefibosete, que era filho da vergonha. E a Bíblia diz que esse homem era aleijado, ele tinha das duas pernas, morava neste lugar chamava Lodebar, que significa lugar de esquecimento, um lugar deserto. Assim como nós, amados, vivíamos, amados, longe de Deus, longe da presença de Deus, éramos por natureza filhos do pecado, filhos da ira.
Éramos destituídos da sua presença. Assim como o filho de Jonatas, ele era aleijado, nós também estávamos aleijados diante de Deus. Nós não podíamos ficar de pé diante da presença do Senhor por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Estamos longe da presença do Pai, longe da mesa do Pai, longe da filiação, longe da aliança, como Mefibosete estava longe da herança. Mas por causa da aliança, por causa da graça e da bondade do Rei, diga, por causa da graça e da bondade do Rei, eu tive acesso à sua presença. Oh, aleluia! Isso é a graça, mano. Mefibosete sabia que não era nada, não tinha nada, mas ele reconhece a graça. Quando Davi chama ele vai ao palácio. Acredito que ele foi com medo, receoso, e Davi diz assim: não tenha medo, porque eu usarei da bondade, eu usarei da graça para alcançar você. Eu vou te estender o meu favor para você, eu vou estender a minha graça para você. Eu sei das suas limitações, você é aleijado, você vive num lugar longe, você é o filho da vergonha, você tem essas dificuldades, tem essas limitações, mas hoje isso acabou na sua vida, porque chegou graça para você. A partir de hoje, sua herança será restabelecida. Aleluia! Oh, aleluia! A graça de Deus nos restabeleceu a comunhão com Deus, amados. A graça de Deus na nossa vida nos restabeleceu a comunhão com Deus, e a herança que nós não tínhamos, amados, nos foi restituída. Aleluia! E a Bíblia diz assim: olha, Jonas, a partir de hoje eu vou restituir todas as terras, eu vou de teu pai, e comerás pão sempre à minha mesa. Mas o versículo, acho que é o seguinte, versículo 9, se eu não me engano: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. O seguinte, é o 11. E Mefibosete, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E hoje, amados, nós não comemos à mesa como um dos filhos. Hoje nós comemos como filhos. Aleluia! Existe uma mesa posta para você, amados. Existe um acesso à riqueza, à herança para você, à graça para você, amados. Mefibosete, ele sentava à mesa do filho, comia como se fosse um dos filhos do rei Davi. Mas eu digo para você, hoje, nossa posição é de filhos de Deus por natureza. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, recebemos a vida e a natureza de Deus dentro de nós, e temos acesso a essa graça. Aleluia! A essa graça de participar da herança de Deus com os santos, de acessar, ter comunhão com Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Você sabia que o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia? Aleluia! Diga: o trono de meu Pai é um trono de graça e misericórdia. Amado, Deus não é o chefe da nossa religião, não, amados. Deus é nosso Pai. Oh, aleluia! Ele não é chefe de sinagoga, Ele não é chefe de religião, amados. Ele é o meu Pai, Ele é seu Pai, e diante dele eu tenho acesso à sua mesa, no seu trono a graça e misericórdia. O que é que você está precisando? De graça e misericórdia. A graça e misericórdia. A graça e misericórdia diante dele. Aleluia! Você pode receber esta graça, amados, que está disponível para você. Você pode se fortalecer nessa graça, porque é na sua fraqueza que a graça de Deus tem oportunidade de se manifestar e você se fortalecer. Aleluia! Possa ser, você já viu aquela partida, já viu aquele esporte, o boxe? Já viu o boxe como é? E no boxe, quando o adversário é nocauteado, né? Ele cai no chão e começa a contagem. Não começa a contagem?
né? Se der até 10 ele não se levantar, né? Terminou a partida ali, terminou a luta, amém? Possa ser, amados, que, eu não sei, você possa ter recebido um golpe, possa ser que você esteja fraco, esteja no chão, possa até que tenha começado já a contagem, e o diabo dizendo, olha, 1, e o diabo dizendo, é 2, e o diabo dizendo, é 3, mas saiba, amados, nessa noite, a graça de Deus para levantar você. Diga, a graça de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Quando ele pensar, não, acabei com ele, acabei com ela, a graça de Deus se manifesta na sua fraqueza e levanta você, aleluia, por dentro, e estabelece você na posição que Deus estabeleceu para a sua vida, que é reinar sobre Satanás, exercer autoridade sobre ele, aleluia, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, a graça de Deus em nossa vida, amados. E Jonatas, Mefibosete, ele desfrutou disso, não porque ele merecia, não por causa dele, não porque ele era bonito, não porque ele era bom, não porque ele fizera alguma coisa, não, amados, foi por causa da aliança de Davi e Jonatas. Só por causa da aliança entre Davi e Jonatas. Assim Deus, por causa da aliança que ele estabeleceu entre nós, amados, nós fomos restituídos. Deus, Jesus estabeleceu uma nova aliança, amados, aleluia. Ele estabeleceu uma nova aliança. Ele foi o nosso representante diante de Deus, e por causa dessa aliança nós estamos vivendo maiores promessas gloriosas desse tempo, amados. Então não é por causa da bondade de Mefibosete, não porque ele fez algo, não porque ele merecia aquilo, mas por causa da aliança, da bondade e da graça, ele foi restituído a herança, ele teve acesso ao rei, acesso à presença do rei, à mesa do rei, à comida do rei, e tratado como se fosse um filho do rei. E hoje, na nova aliança, nós temos acesso ao rei, nós temos acesso à mesa do rei, nós somos filhos, não como filho, nós somos filhos, nós somos herdeiros, somos mais do que vencedor por causa da sua graça favorável a nós. Oh, aleluia. Eu gosto muito de uma passagem lá em 2 Crônicas 20, 17. 2 Crônicas 20, 17. É a passagem de Josafá. A Bíblia diz que dois reinos vieram contra ele, maiores, mais fortes, para lutar contra Israel e contra Josafá. Houve aquela notícia que aqueles 2 reis vinham contra ele, ele fica atemorizado, ele pregou um jejum, ele pede oração, vamos orar, ele começa a levantar uma oração, e no meio da oração, o povo está orando, está intercedendo, porque, amado, quando vier a pressão, nós precisamos invocar a graça de Deus sobre a nossa vida, porque a graça de Deus é a pressão do céu a nosso favor, aleluia. Ele estava orando e se levanta um profeta, e traz as orientações do céu, traz as orientações de Deus para aquela situação, para aquele problema que eles estavam enfrentando naquele momento. Havia realmente uma situação urgente, havia uma ameaça clara que vinha contra eles, para destruir Israel, para destruir Jerusalém. Mas, amados, naquele momento Deus traz uma palavra, aleluia, e a palavra foi: neste encontro não tereis que pelejar, aleluia. Tomai posição, ficai parados e vede. Olha, aleluia, oh, aleluia. Amados, eles eram inferiores em números, eles eram inferiores em armas, eles estavam numa posição desfavoráveis. Eles não tinham condições de enfrentar aqueles exércitos que vinham contra eles. Naturalmente falando, eles seriam passados a ser massacrados.
Seria um rolo compressor na vida de Josafá e seu povo, aqueles dois exércitos. Eles seriam invadidos, eles iam perder suas terras, suas propriedades, eles iam se tornar escravos. Era a situação daquele povo diante dessa ameaça. Eles tinham limitações, eles não podiam conseguir ter vitória, naturalmente falando, contra aqueles exércitos. Mas Deus entra com a sua graça, esse momento de fraqueza, de limitação, naquele momento que eles não sabiam o que fazer, eles não tinham como fazer, o que fazer, aleluia! E ele diz, olha, neste encontro não tereis que pelejar, oh, aleluia! Tomai posição, ficai parado e vede, aleluia! Deus diz nessa noite para você, olha, nesta luta você não vai ter que pelejar não. Creia somente, aleluia. Há uma graça de Deus sendo liberada em seu favor nesta noite. Oh, aleluia! Deus sabe suas limitações, Deus sabe suas fraquezas, Deus sabe até onde você vai, Deus sabe, amados, mas quando chegar ao limite o limite humano, quando você chegar no seu limite, chegar no máximo da pressão, você diz assim, eu não posso ir mais, eu não consigo ir mais, eu não consigo mais dar nenhum passo, mas é nessa hora que a graça de Deus se manifesta. Oh, o poder de Deus se manifesta, e a Bíblia diz, olha, fique parado e veja. Oh, aleluia. Nesta batalha não tereis que pelejar. Tomai posição. Diga, tomai posição. Diga, nessa noite eu tomo a posição. Sabe qual é essa posição? Diga, a posição da fé, amados. Oh, eu creio, aleluia. Eu recebo, aleluia. Tome posição, creia na palavra de Deus, amado. Eu tomo minha posição. Ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, e ajudai em Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor diga, o Senhor é comigo. Que Ele pode lhe fazer o homem. O Senhor é com você, amado. O Senhor está entre aqueles que te ajudam. Oh! Diga, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda. Ele é a minha fortaleza. O que lhe poderá fazer o homem, amados? Há uma graça de Deus na sua vida, para você fazer coisas que você naturalmente não faria. Oh, aleluia! Para você resolver coisas, amados, para você superar situações que naturalmente você não conseguiria superar. Aleluia! Aquele povo não tinha condições de enfrentar aquilo, mas a graça de Deus se manifestou. Oh, xirarababaço. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga, Deus é muito bom. Aleluia. Abra aí, 1 Coríntios 15, 10. Paulo dá uma declaração tremenda sobre a graça de Deus, amados. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Oh, aleluia. É a graça de Deus que te faz mais do que vencedor. É a graça de Deus que te faz uma pessoa que vence situações, amados. É a graça de Deus sobre a sua vida. Ele reconhecia, o que eu sou hoje é por causa da graça de Deus.
porque eu era um pecador, eu era um assassino, eu perseguia a igreja de Deus, eu era uma pessoa rebelde, desobediente, eu sei do meu passado, mas a graça de Deus me tornou uma nova pessoa, aleluia, ela me alcançou, e eu hoje, o que eu sou hoje, é devido à sua graça na minha vida, aleluia, ainda mais a Bíblia diz, olha, e que me foi concedida, não se tornou em vão, amados. Amados, você sabia que pessoas podem receber a graça de Deus em vão? Quando a graça de Deus sobre nossa vida, mas, amados, tem pessoas que não correspondem com a graça, não deixa que a graça de Deus, que esse favor de Deus operando em nossas vidas, esse favor que nos fortalece. Tem gente que não recebe em vão a graça de Deus, mas Paulo diz assim, olha, eu não recebi em vão a graça que me foi concedida, não se tornou em mim em vão, antes, diga, trabalhei. Existe um lado de Deus, que Ele dá a graça sobre você. Nós temos nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações, Deus sabe disso. E nesta hora, o que é a fraqueza é a incapacidade de gerar resultados. Fraqueza é a incapacidade de você produzir resultados dignos e frutos diante de Deus, por causa das suas limitações. Mas nessa hora, amados, a graça de Deus se manifesta para lhe fortalecer e trazer poder e fortaleza na sua vida. Mas a graça precisa que você coopere com ela. Diga, eu preciso cooperar com a graça de Deus. E a Bíblia diz, olha, Paulo está dizendo, olha, pela graça eu sou o que sou, eu não recebi a graça de Deus em vão, mas, pelo contrário, antes eu trabalhei muito. Tem pessoas que não, a graça, Deus, olha, eu não preciso fazer nada, eu estou com a graça de Deus, Deus disponibilizou graça sobre a minha vida, eu não preciso fazer nada, mas a Bíblia diz que a graça foi concedida, e ele precisou fazer algo, ele precisou trabalhar, ele precisou servir, ele cooperou com a graça, mas nós precisamos, a graça de Deus sobre nós, mas nós precisamos cooperar com Deus, amados. Não podemos deixar, não, Deus vai fazer, é responsabilidade de Deus. Deus já deu graça para você. A graça, diga, a graça sobre a minha vida. Diga, a graça de Deus sobre a minha vida. E o que você vai fazer com isso? Diga, eu vou cooperar. Eu vou cooperar com a graça de Deus. Aleluias. Mas tem gente que quer que Deus faça tudo por ele. Existe o impossível Deus vai fazer, amados, que é acima das suas limitações. O que você não pode, Ele vai fazer. Mas o que você pode, você tem que fazer. E Paulo diz que ele trabalhou muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus vai lhe fazer você servir a seus irmãos, a trabalhar. Sabia que existe uma graça para fazer as coisas de Deus, amados? Existe uma graça para fazer certas coisas, graça para você estar na frente de um trabalho, de um serviço, estar na frente de uma igreja, estar na frente de uma obra, estar servindo a Deus no diaconato, estar servindo a Deus no louvor, estar servindo a Deus no adolescente, com as crianças, com os jovens. Existe graça de Deus para isso, amados. Para trabalhar, amém, no seu trabalho, onde você estiver, você precisa da graça de Deus, queridos. Aleluia! Para você ter essa graça, ele disse, eu trabalhei, não eu reconheço, foi a graça de Deus na minha vida. Oh, aleluia, aleluia, diga, abundante graça sobre a minha vida. A Bíblia diz, aquele que recebeu da abundância, o dom da justiça e da abundância da graça, reinarão em vida, abundância da graça. Vocês que nós recebemos da abundância da graça, essa graça abundante sobre nós, nos faz reinar em vida. Aleluia! A graça abundante, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça, mano. A superabundância de graça hoje para você.
Então eu posso dizer que é uma superabundância de poder de Deus para mim. Amém? Que vai levar você além das suas fraquezas. Que você vai ver coisa além das suas limitações. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, mas numa passagem lá em Tito, capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou. Oh, aleluia. Oh, eu disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus veio trazer a graça para nós. A graça se manifestou em Cristo Jesus, salvadora a todos os homens. O que eles não podiam, o que nós não podíamos, amados, por causa da fraqueza do pecado, por causa das limitações da humanidade, em razão do pecado, a graça de Deus se manifestou. Onde havia falta de resultado, onde havia fraqueza, onde havia incapacidade, a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação, diga, para todos os homens. Amado, Jesus não morreu apenas para os crentes, não. Jesus não morreu só para um grupinho, não. A salvação veio para todos os homens. Todos precisam, todos necessitam, mas nem todos vão querer, nem todos vão cooperar com a graça. Eu falei que nós precisamos cooperar com a graça, trazendo salvação para todos os homens. Versículo 12, a Bíblia diz que, diga, educando-nos. Sabia que a graça de Deus te educa, te treina e te ensina algo. Oh, aleluia! A graça nos ensina, a graça nos educa, a graça nos forma, a graça nos ensina algo, nos educa algo. O quê? Nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a graça de Deus te ensina a rejeitar a vida mundana, a você andar em santidade. A graça te ensina a se livrar do mundo, para não andar segundo a carne, não andar segundo o mundo. Ela te ensina a você andar a vida em santidade. Oh, aleluia. Sem peso, sem pecado, sem pacto com o diabo, sem pacto com o mundo. Ela te ensina a você andar em santidade diante de Deus. Você que mentia, você não mente mais. Ela te ensina, olha, para de mentir. Você que falava palavrão, você não vai falar mais, porque a graça vai te ensinar uma outra linguagem. Você que estourava, começava a falar besteira, a graça de Deus vai te ensinar outra coisa. Você que gostava das coisas do mundo, das coisas do pecado, a graça vai te ensinar a você se satisfazer, deliciar nas coisas do céu. Aleluia! Diga, eu preciso de mais graça. Diga, eu preciso de mais graça. E a graça para você superabundante na sua vida. Aleluia. Ouça o que a graça vai te ensinar, está te ensinando nessa noite, amados. A rejeitar, renegar a impiedade e as paixões mundanas, e vivamos no presente século. Veja só, a graça traz um estilo de vida para você. Oh, aleluia. Diga, a graça de Deus estabelece um estilo de vida para mim. Oh, aleluia. Por isso que Paulo diz, olha, o que eu sou é por causa da graça de Deus. Eu sou o que sou pela sua graça, pois ela estabeleceu um novo eu, um novo homem, um novo padrão de vida para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Vivamos no presente século, diga, sensata, justa e piedosamente. Ela te ensina a viver, amados. Sabia que a graça de Deus te ensina a viver? Da forma agradável diante de Deus.
sensato, justo e piedoso. É a graça que ensina, não é um manual de igreja. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode vestir aquilo, você não pode como fazer isso. Amados, não é isso não, amados. A graça de Deus nos ensina a viver nesta terra de forma piedosa, justa e sensata. Porque às vezes tem pessoas que não é sensato, mas a graça ali faz você uma pessoa sensata. Amém. E ela nos faz andarmos como justo. Aleluia. A graça reina por causa da justiça. Oh, aleluia. Vou repetir. A graça de Deus reina por causa da justiça. Oh, aleluia. Que justiça é essa? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Que nos imputou quando nós cremos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Oh, aleluia. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 4. Versículo de número, eu acho que é 11 aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. É 19, veja aí. É o 19. Acho que eu copiei errado aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. 2 Pedro 1, versículo 2. Enquanto eu vou procurar outro versículo aí. 2 Pedro 1, 2. Vocês acharam aí? Glória a Deus. A Bíblia diz que graça e paz nos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amados, a igreja precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o que está escrito. Porque à medida que nós conhecemos da verdade, graça e paz são o quê? Graça e paz são somados ou divididos? São multiplicados na sua vida. Você quer receber, crescer na graça, quer ser multiplicado na graça, então você precisa ter conhecimento da palavra, conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é o conhecimento da palavra de Deus, amados. Quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais a graça e a paz de Deus é multiplicada na sua vida. Você cresce em graça, você cresce em paz. Aleluia. Oh, aleluia. Eu acho que eu perdi a passagem aqui, queridos, sobre o serviço, a graça e o serviço. Deixa eu ver aqui. É 1 Pedro 4:10. Obrigado. É um versículo antes. Deus abençoe. 4:10. Deus abençoe. Foi lá atrás. Deus abençoe. É isso mesmo. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amados, nós estamos aqui para servir a igreja, servir um ao outro. E nós temos um serviço, você tem um chamado, você tem um serviço aqui. Essa semana eu ouvi uma expressão que me tocou bastante, que nós ministros somos chamados para lavar os pés da igreja, amém? Mas para fazer isso, para você servir a Deus, você precisa de graça. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você precisa ter um dom chamado de Deus para isso. Como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus.
você vai servir com graça aos seus irmãos, amém? Segundo o dom que Deus lhe deu, você vai proporcionar, desfrutar, passar graça. Então, amados, diga: eu sou um instrumento de graça para as pessoas. Eu sou um dispenseiro, eu distribuo graça para a vida de pessoas, amados, amém? Quando você serve a Deus segundo os dons que Deus lhe chamou, e abençoa a igreja e serve os seus irmãos, você está transmitindo graça, você está sendo um vaso, um instrumento de Deus para as pessoas serem alcançadas, amém? E eu quero terminar com uma passagem aqui em Tiago. Deus me trouxe essa passagem agora. Vou procurar o versículo aqui, eu acho que é Tiago 4. Versículo 6. Antes, diga antes, Ele dá maior graça. Diga maior graça. Se tem uma maior graça, há a possibilidade de receber uma graça maior? Há a possibilidade de crescer na graça? Sim, conhecendo a Deus. Mas existe outra forma também. Não conhecer a Deus com soberba. A Bíblia diz: Ele dá uma graça maior. Pelo que diz, Deus resiste mas dá graça aos humildes. Mantenha seu coração humilde, amados. Mantenha seu coração na posição de receber de Deus. Tem pessoas que não recebem mais de Deus. Parece que se tornaram sabichão demais, conhecedores demais. Isso eu já sei. Mas, amados, a Bíblia diz que um coração soberbo, um coração orgulhoso, Deus resiste. Mas dá graça àquele que é humilde. A humildade, amados. Amados, Paulo ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Dos 27 livros, podemos dizer com toda certeza que 13 Paulo escreveu, com certeza. E o 14º, que é Hebreu, a gente fica na dúvida se alguns dizem que foi ele ou não. Mas um homem que praticamente escreveu metade do Novo Testamento. Ele diz: olha, eu me alegro nas minhas fraquezas. Ele tem a humildade de reconhecer: eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações, mas eu reconheço as minhas fraquezas não são desculpa, não são pretexto para eu andar em derrota, não são pretexto para eu ficar vivendo uma vida de coitadinho, não são pretexto para eu como se andar em pecado. Pelo contrário, são oportunidades para que a graça de Deus, oh aleluia, se manifeste na minha vida e o desfrutar do seu poder, do sobrenatural de Deus. Ele tinha a humildade de reconhecer suas fraquezas. Amados, nós não somos super-homens não, amados. Amém? Nós somos pessoas que precisam da graça de Deus, amados. Precisamos necessitados da sua graça para servir, para andar, para servir a Deus, para servir os irmãos, para superar as limitações. Aleluia! Precisamos de mais graça. E se você precisa de mais graça, fique de pé nessa hora.